Bom dia, galera. Tá um frio do cão aqui. E como sempre, o canal aqui não tem medo de errar, né? Nós não temos medo de errar, porque é através do erro que se chega ao acerto, né? E quando a gente erra, a gente assume o erro. E estou aqui para fazer uma meia-culpa, né? Porque eu falei que numa entrevista que o Chiquinho Rodrigues de Piranhas deu ao Paulo Gastão, eu inferi que ele era um coiteiro de Lampião, né? Um coiteiro da região. Nem falei o nome de Lampião, mas todo mundo ali eu achava que estava dentro do esquema, né? E coloquei sem muito pensamento, né? Quebrei uma das minhas regras principais, que é não falar coisa que eu não tenho certeza. E isso é muito importante para todos nós, né? Quando estamos falando do cangaço, e eu inferi que ele era coiteiro de Lampião. Aí tem uns parentes dele lá de Piranhas, da família Rodrigues, que dentro até de uma boa educação vieram me falar sobre isso. E eu me retratei com ele na sessão de comentário e expliquei para ele o seguinte: quando alguém dá uma entrevista a um canal público, essa entrevista está sujeita ao escrutínio. Eu não deveria ter inferido que ele era coiteiro de Lampião, por isso eu me desculpo com a família, né, que é uma família que eu até estou admirando mais, porque estão ainda no mesmo casarão ali. Quer dizer, quando uma família ainda está no mesmo lugar, significa que é uma família unida e que devem ter muitos valores, bons valores, valores tradicionais, do qual prezo muito, e eu gostaria de me desculpar com referência a ter inferido uma coisa que eu não tenho certeza de como de dizer uma coisa dessa. Então, eu acho que está bem entendido isso. O que eu ainda estou em dúvida sobre o depoimento do Chiquinho Rodrigues é que existem diversas versões dessa invasão de Piranhas que não está muito bem definida, não está muito bem explicada, né? Por exemplo, esse rapaz que é o senhor, que é bisneto de Chiquinho Rodrigues, diz que ele tem todos os documentos sobre a veracidade do que ele falou nessa entrevista para um canal aí, que esse canal usa muito idosos, né? Eu acho que até usa e abusa de idosos, porque idosos, quando dão depoimento, tem aquele problema psicológico, né, da memória e tal, que é muito bem documentado. Hoje em dia existem estudos muito bem avançados sobre isso. E a testemunha ocular, ela pode estar falando a verdade ou pode estar misturando a realidade com a fantasia, né? Isso é mais do que conhecido no estudo moderno da psicologia da memória. Existe um grande avanço nesses estudos, e no meu livro eu coloco minuciosamente como funciona a memória, inclusive a memória em um evento violento, né? Um evento de crime, etc. e tal. Mas voltando ao assunto da invasão de Piranhas, o que eu acho é que tem muitas discrepâncias naquela invasão, né? O relato do Chiquinho Rodrigues, né? Ele fala numa mortandade muito grande, né? Que os cangaceiros já chegaram matando não sei quantos, e fica a pergunta, né? Aonde estão, né, esses cadáveres, onde foram enterrados, cadê o atestado de óbito, cadê os inquéritos, cadê as notícias nos jornais da época sobre essa mortandade? Deve existir, né? Pelo amor de Deus, não é possível você matar 30 pessoas, mais ou menos, pela contagem que eu fiz, das mortes que ele relatou, e não sair nos jornais da época. E vamos lembrar aqui, galera, que no sertão daquela época, cada coronel daquele tinha um jornal, né? Tinha Diário da Manhã, da Tarde de Recife, de Pernambuco, de tudo que é lugar que você imagina tinha jornal. Então fica a pergunta: onde está as reportagens sobre esse massacre que ocorreu em Piranhas, né?
um massacre bem pior do que Angico, né? Um massacre terrível, de acordo com Chiquinho Rodrigues. E fica a pergunta, cadê as provas que esse massacre ocorreu? E vemos também que, eu vou deixar o link abaixo, sobre a versão do Benjamin Abrão, que difere completamente da do Chiquinho Rodrigues, né? Ele dá uma entrevista no jornal onde ele apresenta João Bezerra como sendo o cara que refutou, que rechaçou essa invasão, e o Chiquinho Rodrigues diz que foi ele. Então, existe uma incongruência aí, porque as duas versões não estão batendo, né? Inconsistência da narrativa. Não existe noticiário sobre esse massacre. Aí o noticiário que tem é o Benjamin Abrão, que relata, porque ele diz que estava lá, e é nesse relato do Benjamin que saiu no Diário de Pernambuco que a maioria das pessoas conhece essa invasão de Piranhas, e foi uma invasão que, pelo que se sabe, morreram, se é que morreram pouca gente, né? E tudo foi por causa de uma mulher, etc e tal. Eu mostro isso também no meu livro, como é que as mulheres no cangaço são uma incongruência, uma coisa que jamais poderia acontecer, bandoleiros notórios levarem mulheres para tudo que é lugar rastejando na caatinga. Isso não existe. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, mas aparentemente nesse cangaço que a gente está chafurdando aqui era uma coisa corriqueira. De qualquer maneira, eu vou prestar mais atenção, né, ao falar dessas testemunhas idosas. Eu fico indignado aqui, né, como essas testemunhas são usadas sem pudor, né, pegar um velhinho e fazer ele, né, passar por certas coisas, falar certas coisas que depois, né, pode ser que vai vir atormentar ele ou os parentes dele. Então essas coisas têm que ser muito bem pensadas. De agora em diante eu vou pensar melhor antes de fazer um julgamento precipitado sobre esses idosos, né? Mas não vou deixar também de examinar o que eles dizem dentro do contexto histórico. Vocês que são os parentes dele, com todo respeito e tal, mas uma vez que aquilo é um domínio público, nós aqui que somos do contraditório do cangaço e vamos procurar examinar esses relatos para ver se eles são ancorados na realidade, se tem uma corroboração ou não, e o que nós descobrimos nós vamos fazer um vídeo sobre isso.